Nós estamos caminhando aí numa série que tem sido incrível, chamada Intimidade Mora ao Lado. Se você ainda não assistiu, quem sabe você não pôde estar aqui conosco. Nós tivemos 2 sábados já com episódios diferentes. Então a gente teve o Ouça, o Veja e hoje é Toque. Então, se você não assistiu, entra lá no canal do YouTube da OnLight Rede Jovem e assiste, porque as palavras estão incríveis. Deus tem comunicado muito ao nosso coração e vai falar muito com você. Esse é um tempo de a gente crescer, de a gente vencer em Deus. Sabemos que Deus tem muito para fazer e Deus vai falar muito com você. Eu creio nisso, querido. Amém? Dá um amém aí, coloca uma mãozinha, né? Se você não compartilhou essa live, eu quero te convidar que você possa compartilhar, porque eu tenho certeza que tem alguém que vai ser tocado por Deus nessa noite. Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir isso, tem alguém que está lá com o seu coração, quem sabe, aflito, e Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Amém, galera? Tamo junto? Vamos lá? Olha só, Lucas 8, 42 ao 46, eu quero ler com você. Diz assim: porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Gente, vocês conhecem essa passagem? Porque essa passagem é muito conhecida, a gente usa muito, a gente ouve muita pregação sobre ela. Mas eu quero falar nessa noite sobre 2 tipos de pessoas que rodeavam Jesus nesse dia. Aqui, 2 vezes nessa passagem, nos diz que existe uma multidão que comprimia Jesus. No início lá do versículo 42 diz: estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E depois, mais lá no finalzinho do versículo 46, também diz: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Existem 2 tipos de pessoas rodeando Jesus. A multidão que o comprimia, que o cercava, que estava ali. Mas também tinha a mulher que tocou em Jesus. A mulher que saiu dos padrões da multidão. Existia ali a mulher que necessitava de algo de Jesus e ela teve que vencer os desafios para tocar em Jesus. A multidão, ela não toca em Jesus. Você sabia disso? A multidão não toca em Jesus. A multidão quer os milagres. A multidão, ela quer tocar em Jesus. A multidão, ela quer ser tocada por Jesus. A multidão, ela quer sentir o poder de Deus, ela quer ter experiências com Deus. A multidão, ela quer ouvir o que Jesus tem para dizer. A multidão quer poder receber as bênçãos de Jesus. Mas para tocar em Jesus existe um preço, querido. Não é simplesmente o desejo que vai fazer com que você toque, porque essa multidão que comprimia Jesus desejava experimentar o que aquela mulher experimentou. A pessoa, às vezes do nosso lado, que está no culto, a pessoa que está na nosso GC, ela precisa de tanta coisa. Ela quer ser tocada, ela precisa do milagre. Quando a gente vem numa conferência, a gente ouve tantos testemunhos, né? Hoje lá em casa, a gente estava tomando um cafezinho no final da tarde, e aí a gente estava falando assim,
que saudade da conferência, meu Deus. Nossa, foi tão bom ano passado. A gente viveu coisas incríveis, né? A conferência é um evento, todo mundo se prepara para a conferência, né? O povo compra roupa nova, o povo vai, é o dia de arrumar o cabelo, de quem tem que pintar vai pintar o cabelo. Todo mundo se prepara para esse evento, a gente fica ansioso, a gente quer sentir o poder de Deus, a gente tem experiência. O pessoal aí, junto com a Cris, com o Rony, se preparam para a sala profética, não é verdade, Cris? E a gente fica com o coração acelerado, porque a gente vai receber uma palavra profética e a gente tem experiências com Deus. E a gente ouve muito testemunho, mas a multidão toda quer isso. Mas quem de fato tem experiências com Deus? Quem de fato recebeu um milagre? Quem de fato foi tocado e tocou em Jesus? Será que todo mundo foi tocado? Sabe, por que a multidão não toca em Jesus? Porque multidão não tem compromisso com Jesus. Multidão, para ter intimidade, volta um pouquinho, para ter intimidade, a gente está falando sobre intimidade, a intimidade mora ao lado. A gente falou sobre ouça, veja, e agora o toque. Para a gente ter intimidade, a gente precisa entender que a gente precisa construir algo com Jesus. A intimidade, ela não vai ser comprada de alguma forma, ou uma oração que você faça, que você vai conquistá-la. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser conquistada dia após dia. E multidão não conquista, porque a multidão, ela vive de conferência em conferência, de culto em culto. Ela vive de célula em célula, de GC em GC. Mas para conquistar essa intimidade, a gente precisa todos os dias conquistar um pouquinho dessa intimidade. Todos os dias a gente precisa falar com Ele. Todos os dias a gente precisa tocar em Jesus. Todos os dias nós necessitamos que Ele toque em nós. E eu fiquei pensando que a multidão tem um padrão, sabia? A multidão, ela tem um padrão e a gente precisa entender qual é o padrão. E Jesus também tem um padrão. A gente se diz crente, a gente, professa a nossa fé, a gente é cristão, mas qual é o padrão que nós devemos viver como crentes? O padrão da multidão, eu estava pensando, qual é o padrão da multidão? E o padrão da multidão é aquele eu acho, sabe? Eu acho que não é bem assim. Ou, eu acho que o pastor exagerou um pouquinho. Eu acho que a Bíblia, tem algumas coisas que eu concordo, algumas coisas não é para os dias de hoje. Então, o padrão da multidão é eu acho. Agora, em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem aos padrões do mundo. Só que a multidão, ela anda como os padrões do mundo. Multidão, gente, eu estava brincando que eu estava meio política nesses dias, porque eu brinquei, estava escrevendo sobre isso e eu pensei assim, nossa, multidão é massa de manobra, isso é meio político, não é, gente, né? Esse termo é meio político. Falei, acho que eu ando lendo muito isso. Mas multidão, aquilo que alguém fala e vira uma moda, ou aquilo que chama atenção, aquilo que a gente está mais vendo no momento, a multidão segue, gente. É isso. Aquilo que todo mundo está falando que vai fazer, ela faz. Isso é multidão. Multidão, ela tem o padrão de todo mundo. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é certo. Eu acho que a igreja está mais ou menos. Qual que é o padrão de Deus, gente? 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Existe um padrão de Deus. Assim como existe o padrão da multidão, dessas duas classes de pessoas que a gente está falando,
A mulher que tocou em Jesus, que saiu do seu lugar, que desafiou todos os limites, ela seria uma pessoa que era quase que impossível tocar em Jesus. Ela não tinha nenhum tipo de padrão que poderia chegar até ele. Mas existe aquele padrão que é a multidão, que é eu acho que é bom. Olha, ele está fazendo milagres, é bom. Nossa, ele é inteligente, ele é sábio, ele fala coisas boas. Então a multidão estava ali, comprimindo Jesus, estava ali, eles queriam também. Eles sabiam que aquilo era bom. O padrão de Deus é o padrão da pureza. Ali a gente leu, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Deus tem padrão, gente. Deus tem padrão de palavra, Deus tem padrão de fé, Deus tem padrão na oração, na pureza, na nossa conduta, nos nossos pensamentos. Às vezes a gente vive hoje no mundo que quer nos ensinar, né? O Google traz tudo muito pronto para a gente. A gente quer saber qualquer coisa, a gente digita lá e a gente vai ler pensamentos prontos, coisas prontas. Mas você já parou para pensar o que Deus pensa a respeito de algumas coisas? Será que aquilo que a gente acha, aquele eu acho, será que realmente condiz com os padrões de Deus? Deus, Ele nos deixa esse padrão para que a gente possa buscar, andar nessa retidão, para que a gente possa tocar e conhecê-lo. Gente, não tem como ter intimidade com alguém que você não gosta, que você não conhece, que você não sabe o que ele pensa a respeito de algumas coisas. A gente precisa se dizer cristão e ter intimidade com esse Deus quando a gente conhece Ele de verdade. Vive os padrões de Deus. Você precisa viver o que Deus tem para você nesse tempo. Deus tem algo impressionante, Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo que vai mudar a sua história, mas a gente precisa ter padrão. E a gente não tem padrão para muitas coisas. Gente, às vezes, eu não sei se deleto as redes sociais ou se continuo lá, porque às vezes é tão tenso você ver que as pessoas se dizem cristãs, mas elas não têm padrões de Deus. Elas amam a Deus, elas querem estar com Ele, elas querem a bênção, elas querem viver o melhor de Deus. Mas não quer dizer que elas vivem o padrão de Deus. Elas vivem o padrão do eu acho, elas são a multidão. Qual que é o teu padrão? Você parou para pensar? Qual é o padrão que você tem vivido? Multidão não segue padrão de Deus, por isso não toca, não é tocado, não é íntimo de Deus. Quem você tem sido nesse tempo? Quem você tem sido? Nós temos sido pressionados a decidir quem somos nesse tempo. Eu tenho parado para pensar nisso. Nós temos sido pressionados a olhar e a nos posicionar com aquilo que nós sentimos, pensamos, achamos certos. Qual é a filosofia que você concorda? Nós somos pressionados nesse tempo a nos posicionar. Mas eu quero te dizer que o posicionamento que você tem que ter nesse tempo é o posicionamento que Deus está de acordo. Existem muitas coisas que às vezes nos levam, parece que é um caminho muito florido, muito bonito, que todo mundo está dizendo que ok, que não tem problema, mas a gente tem que parar para ouvir aquele que interessa, aquele que tem direção para você, aquele que vai poder te conduzir nessa vida. Os padrões do mundo não são os nossos padrões, querido. E nós temos visto muitos jovens vivendo os padrões do mundo. Você tem vivido os padrões de Deus? Ou você tem pensado, eu acho que isso não tem problema. Eu acho que isso não vai dar nada. Eu quero te dizer, querido, quanto mais eu acho, menos de Deus você tem. A gente não tem que achar nada, nós temos que achar aquilo que Deus acha. Nós temos que viver aquilo que Deus fala. Nós temos que pensar aquilo que Deus pensa.
diferença. Não tem nada a ver com a gente. E a gente esquece disso. Mas vem uma conferência, a gente vê muitos com as mãos levantadas. E a gente ouve muitas pessoas cantando e dizendo que Deus vive em mim, que Cristo vive em mim, que eu vivo nele, e que Ele é tudo para mim, que eu queimo as carroças. A gente canta tanta coisa. E a gente acredita nisso, mas a gente vive isso. A gente vive isso. Nesse tempo que a gente está um pouco distante. Você tem vivido isso na sua casa, na sua intimidade, no seu quarto, quando está só você, e a internet, seu celular, seu computador, querido? Você precisa viver Deus. Você precisa exalar Ele. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho, é o que Deus acha para você nesse tempo. Saul perdeu o reinado dele, porque ele achou, porque ele ouviu a multidão. Samuel tinha deixado claro o que ele tinha que fazer, mas ele pressionado pela multidão, ele desobedece a Deus. Ele pensa, não tem problema, porque Samuel está atrasado e eu preciso fazer o sacrifício, está todo mundo me pressionando, eu preciso apurar isso. Não vai dar nada. Eu preciso, não dá nada. Não dá nada sair com a galera, não dá nada falar palavrão, não dá nada. Não dá nada ficar, beijar, não dá nada transar, não dá nada. A multidão está me pressionando. A multidão o tempo todo vai nos pressionar, querido. Nós estaremos no fim, velhinho, você vai estar velhinho no fim da sua vida e você vai sentir pressão sobre você. Porque o mundo vai te pressionar para você negar Jesus. Porque as nossas atitudes negam Jesus. Nossas atitudes negam Jesus. Como você tem vivido? Aí Samuel chega e Saul já tinha feito sacrifício. E aí lá em 1 Samuel 13... versículo 13 e 14, diz assim: disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul, naquele momento, querido, por ser desobediente, por ouvir a voz da multidão que pressiona a todo tempo, ele desobedece ao Senhor. E naquele dia, por ouvir a multidão, por ser a multidão, por fazer aquilo que a multidão quer que faça, ele perde o seu reinado. Não perca a promessa que Deus tem para você, querido. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a minha vida. Mas se a gente não estiver atento, querido, não viver só de conferência em conferência, culto após culto, a gente vai perder a promessa de Deus. A gente vai perder aquilo que Deus tem para nós. Deus tem algo especial para você. Evangelho precisa transformar, querido. Evangelho precisa mudar. Evangelho transforma caráter. Evangelho transforma as nossas emoções. Evangelho transforma os nossos pensamentos. Nós estamos acostumados a sentar numa sala de aula e ouvir os professores falando, e aquilo que ele fala vira uma verdade. Como assim? Você precisa absorver o que é bom, mas você sabe o que Deus pensa a respeito disso, querido? O que Deus pensa a respeito disso? Evangelho precisa transformar, você precisa ser luz aonde há trevas. Nós cristãos precisamos realmente nos posicionar no centro da vontade de Deus. Evangelho precisa transformar caráter. Evangelho transforma emoções. Evangelho transforma o caos em bênção. E isso é evangelho, isso é o Deus que nós servimos. Evangelho transforma a gente por completo. Nós não somos mais os mesmos. Só que a gente quer Jesus. A gente quer Ele, a gente quer muito. E eu lembro, sabia que eu lembro de um
logo que eu me converti, teve uma situação e aquilo mexeu muito comigo. Na época a gente comprava CD para ouvir música, né? Não tinha ainda internet. E que bom que tem, porque é tão mais fácil. CD era caro. CD, a gente fazia coleção de CD. E ali, logo que eu me converti, veio a questão da música e a gente precisava abrir mão disso. Gente, foi muito difícil para mim, porque a música é algo que move o ser humano. A música é algo que queima dentro da gente. A gente vive a música. E olha só, eu estava dando um parênteses aqui. Eu estava ouvindo a entrevista no The Noite, como é que é o nome, Lu, do pastor que estava no The Noite, que fez a entrevista? Rodolfo Abrantes, isso mesmo, obrigada, gente. Eu estava ouvindo a entrevista do Rodolfo Abrantes no The Noite. E, gente, se você não assistiu, assista, porque é uma pregação. É uma pregação, que testemunho, que sabedoria para falar. Gente, fiquei orgulhosa de ser crente ouvindo ele falar. E uma coisa que marcou quando ele falou, alguém perguntou para ele assim, mas por que você parou de cantar suas músicas quando você se tornou crente? Ele falou, porque eu cantava daquilo que eu era. Eu cantava daquilo que eu vivia. Eu cantava daquilo que brotava de dentro de mim. As letras eram aquilo que eu vivia. Quando eu conheci Jesus, quando eu comecei uma vida nova, eu não podia mais cantar aquilo. Não porque Jesus não gosta daquilo, porque é pecado aquilo, mas porque não é mais o que eu vivo. Agora, eu preciso cantar aquilo que brota dentro de mim, aquilo que eu vivo, aquilo que nasce dentro de mim. Gente, quando ele falou aquilo, eu pensei, uau, gente, que coisa linda é isso. A gente precisa viver aquilo que tem dentro da gente. E a gente vê nas redes sociais, vê as pessoas brotando, falando, postando aquilo que está cheio dentro delas. Aquilo que está pulsando no seu coração. Multidão, gente, ela vive de experiência dos outros. Ela não tem experiência todos os dias, porque ela não tem intimidade. Você tem tido intimidade com Deus? A mulher do fluxo de sangue tinha tudo para não tocar em Jesus. Ela teve que passar tantas barreiras, ela teve tantas dificuldades. Ela foi tão pressionada, mas teve um momento que ela decidiu. Você precisa decidir, querido. Você precisa decidir sair do seu lugar de comodidade. Você precisa sair desse lugar que, quem sabe, você está nesse momento sendo pressionado. E você precisa se levantar e dizer, eu quero sair da multidão. Eu desejo sair da multidão. Você precisa alimentar a sua intimidade. Jesus quer te tocar nessa noite. E eu estou encerrando. Jesus quer tocar a sua vida, querido. Jesus quer tocar. Me chamou muito a atenção, Mateus 8. Jesus está descendo, ele tinha pregado para multidões. Existia uma maravilha de ensino, poder, graça. As multidões estavam lá sedentas ouvindo Jesus. Mas nesse caminho, Jesus encontra um leproso. E aí esse leproso, aproximando-se, ajoelha-se na frente de Jesus e fala assim, Senhor, se quiseres, pode me purificar? E aí no versículo 3, lá de Mateus 8, diz assim, Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, quero. Gente, Jesus estendeu a mão e agora mesmo Jesus está estendendo a mão para te alcançar, querido. E não importa quão impuro você esteja, não importa quão no pecado você esteja, não importa quão do contra você é, Jesus agora mesmo estende a mão e diz, eu quero te purificar, eu quero te curar, eu quero te abençoar, eu quero fazer mais. E Jesus diz,
seja purificado. Gente, não tem uma fórmula secreta. Para Jesus é simples. Ele toca e diz: seja purificado. Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Não teve um ritual, gente. Não teve um processo. Não existe, gente. Não existe uma fórmula secreta. Quando a gente decide sair da multidão e tocar em Jesus, Ele toca em você. Ele toca em você. Porque quando essa mulher do fluxo de sangue decidiu tocar em Jesus, querido, diz que poder saiu de Jesus. E naquele mesmo momento ela foi curada. Esse leproso naquele mesmo momento foi purificado. Agora mesmo Jesus vai te tocar. E não importa qual é a enfermidade, não importa qual é o pecado, não importa o que você está passando. Agora mesmo Jesus toca em você. Jesus toca na sua ferida. Jesus toca no seu coração, na sua alma. E você é livre da depressão. Você é livre de qualquer doença. Você é livre de amarras do pecado. Você é livre de pensamentos de morte. Porque Jesus está aqui nessa noite e Ele é fiel, para nos curar, para nos lavar, para nos purificar, para nos limpar todos os dias, querido, porque Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe, Ele te conhece. Que dia sim a gente peca. Ele sabe que somos falhos, que temos pensamentos impuros, que somos maus. E todos os dias Ele está preparado para te tocar, para te purificar. Faça desse momento um momento de intimidade com Ele. Feche os teus olhos.